Hola, buenas tardes. Muchas gracias, muy amable, la señorita. Bueno, vamos aí hablar um pouco sobre um tema que, para nós outros da indústria audiovisual profissional, é muito importante. As ferramentas que temos para garantizar a qualidade, a repetibilidade e a credibilidade dos sistemas audiovisuais. E vamos detalhar especialmente duas normas que temos. Pero antes, me gostaria de apresentar a VIXA, não sei se já conhecem, pero a VIXA é uma associação sem fins de lucro que existe há mais de 80 anos e é a sigla de Audiovisual and Integrated Experience Association. Isso significa a Associação Audiovisual de la Experiência Integrada. Esta associação tem como missão promover o avanço da indústria audiovisual profissional, que é a indústria que está involucrada aí com todo o que se refere à comunicação de informações, com a tecnologia, o conteúdo e o espaço onde ocorrem comunicações exatamente como estamos vivendo aqui. Para cumprir com sua missão de promover o avanço dessa indústria, a VIXA executa uma série de ações, como, por exemplo, temos as mais grandes férias de tecnologia audiovisual, as férias Infocom, que vocês veem aqui, as logos. Temos a feira ISE em Europa também, que é nossa feira mais grande, Integrated Systems Europe. E temos, además das férias, programas de capacitação, concursos em linha sobre tecnologia audiovisual. Temos também as certificações, são os símbolos que estão ali à direita, são as certificações da indústria audiovisual, as certificações CTS e ANP. E também desenvolvemos ou escrevimos as normas técnicas audiovisuais. Sobre isso vamos falar um pouco mais em detalhe em seguida. Também temos plataformas de negócios e redes de contactos, redes sociais específicas do mundo AV, e temos vários produtos de inteligência de mercado, com estudos e números que ajudam a los tomadores de decisão a tomar decisões muito bem informadas. Então, isso tudo é o que faz a VIXA, e que está presente hoje em mais de 80 países, com membros em mais de 80 países, e reúne uma grande quantidade, não só de fabricantes, mas toda a cadeia de comercialização, distribuidores, revendedores, toda a cadeia de integradores de sistemas audiovisuais, de eventos em vivo, hasta estudantes. Então, a VIXA é uma grande comunidade do mundo audiovisual profissional. Les quero comentar que estamos a ponto de abrir nossa feira de Infocom América Latina, del 22 al 24 de outubro. Isto é em 2 semanas, e passa em Ciudad de México. Então, não sei se alcança, mas podem todavia comprar um bilhete e visitar esta feira, é muito importante. É a primeira vez que Infocom vem à América Latina, e agora vamos ter presença da feira mais importante de Norteamérica, também com sua edição de América Latina. Muito bem, esta apresentação la chamamos Sonido que se siente, porque la apresentamos recém aqui mesmo em Buenos Aires, há umas semanas, em um evento chamado Rental Summit, e tinha um público muito específico do mundo de áudio, do áudio profissional, do áudio de eventos. Então, temos a oportunidade de compartilhar aqui outra vez. Para ir ao tema, nós necessitamos primeiro definir o que é a experiência audiovisual, ou seja, qual é o objetivo que esperamos quando vamos brindar a los assistentes uma experiência que seja de verdade excepcional. Os 3 componentes de uma experiência audiovisual passam por esses 3 elementos: o conteúdo, o espaço e a tecnologia. O conteúdo é fundamental, que seja desenhado e pensado para o propósito da comunicação. Mas este conteúdo é impartido sempre em um espaço, em um lugar. Aqui temos exatamente esta experiência, não é verdade? Mas para isso, para que o conteúdo chegue, necessitamos de uma tecnologia. Se eu estiver falando...
Sin el micrófono quizás no me escucharía. Entonces tenemos contenido, la voz en el espacio y la tecnología. Pero para que funcionen esos componentes, no sirve solamente tener los tres elementos presentes. Es necesito que estén integrados con una sinergia donde el contenido fue pensado para el propósito en un espacio que está adecuado, o sea, tenemos condições de visibilidade, condições de audição, conforto, ergonomia, tudo isso tem que estar pensado e a tecnologia tem que funcionar para transmitir esse conteúdo dentro do espaço. Então, quando essas três coisas funcionam juntas, aí temos o que chamamos a experiência audiovisual. Costumamos dizer que nossos membros o que fazem es el AV, es el audiovisual. Pero lo que entregan es la experiencia. Y los clientes finales buscan o pagan, podemos decir así, pagan bien por la experiencia. No están tan interesados en una marca, en un modelo de equipo en particular. Quieren que funcione, quieren que la experiencia sea agradable, que traiga provecho. Entonces, ¿cómo podemos optimizar essas experiências? Uma das maneiras que temos, será o tema de esta charla, que são as normas, porque existe uma diferença muito grande entre expectativa e realidade. Não é verdade? Creio que todos já passamos por isso, teníamos hambre, vimos aí cartel com uma hamburguesa linda, maravilhosa, e que nos entregam em um cartãoncito, é algo muito distinto de lo que se promociona, não é verdade? Oh, isso está lindo, se vê, mas ao final é rollo de algo que não podemos de verdade disfrutar. Então, assim como na publicidade aí de los alimentos, a imagem não sempre coincide com a realidade. Em audiovisual, os estándares garantizam que entregamos o que estamos prometendo. Esse é o propósito de utilizar estándares para o desenvolvimento e a implementação de sistemas audiovisuais. Les vou dar um exemplo de quão estandarizados estamos. Que vocês imaginam que seria um símbolo de um dibujo que representara um parlante? Imaginem aí em suas cabeças qual seria um símbolo adequado para um parlante, ou para um micrófono, ou para um videoprojetor. Eu estou seguro que se chamar a vocês aqui, cada um para dibujar o símbolo, teríamos coisas distintas, não? A ideia de ter estándar, e de hecho há estándar de símbolos para dibujo, é que toda vez que temos algo assim em nosso diagrama, isto é um parlante. E está claro, não há dúvida. Quizás alguém pensou círculo com outro círculo interno, ou diferentes maneiras, mas este é o símbolo que está estandarizado para o parlante, para o micrófono ou para o videoprojetor. Então, a ideia de ter estándares é isto, é que cria uma linguagem comum e que, quizás, uma pessoa desenha um sistema, outra pessoa implementa, e não há dúvidas no processo de que estamos falando. Os estándares ajudam as empresas porque ajudam a definir processos e hasta promover um rendimento fiável de sistemas. E, ao final, isso se resume em vantagem competitivo. Empresas e companhias e profissionais que adoptam estándares audiovisuais têm vantagem competitivo. Os estándares, a Avixa é o principal recurso para estándares AV. Temos outras associações com outros estándares com outra finalidade. Por exemplo, temos a Sociedade dos Engenheiros de Áudio presente aqui, a AES, tem uma série de estándares muito específicos para diferentes aplicações. Os estándares de Avixa são para aplicações em sistemas audiovisuais profissionais, mais especificamente. Permite, então, que se aceda a novos mercados, diminui a complexidade do projeto, ajuda a ser mais produtivo. Os estándares são equilibrados e abertos, ou seja, a ideia de escrever um estándar é algo que contém um consenso desde os fabricantes a los desenhadores, a los integradores. Estándares respaldam o desenho de tecnologia e a aplicação de estándares permite que os procedimentos estejam centrados em la confiabilidade, em la competência e em el êxito. Muito bem.
um detalhe que os estándares não têm custo para os membros. Hoje, os estándares de Avixa cobrem as seguintes áreas: áudio, vídeo, a experiência do usuário, desenho e ofícios e infraestrutura. Então, vou fazer um repasso muito rápido sobre todos os estándares que temos. Não são muitos, uma docena, mais ou menos, mas o primeiro estándar que se publicou foi o estándar de Audio Coverage Uniformity, a uniformidade de cobertura de áudio. E este é exatamente o estándar que vamos detalhar mais em seguida. Segundo o estándar publicado, los vou apresentar por ordem de la cronologia de publicação. Foi um estándar sobre requerimentos de documentação para sistemas audiovisuais. Então, isso permite que as companhias tenham aí um processo estandarizado para saber que documentos entregar em los projetos audiovisuais. Terceiro estándar foi contraste de sistema, relação de contraste de sistema de imagem. Um estándar que prescreve quais são os valores de contraste de imagem e como se mide esse contraste. Então, neste caso aqui, temos uma imagem com muito bom contraste, mas podemos ter situações onde o contraste não está tão favorável e isso pode impactar na comunicação. E este estándar ajuda a executar a medição deste contraste. Estándar para gerenciamento de energia em sistemas audiovisuais, um estándar muito importante que é de verificação, ou seja, uma vez que está construído um sistema audiovisual, podemos fazer aí uma verificação completa de todos os pontos do sistema. Contém um checklist de mais de 160 pontos que uno verifica no sistema audiovisual. O estándar de dibujo, como já les comentei, os símbolos de dibujo arquitetônico para haver controle. O estándar de rotulado de cables, um estándar muito importante que é o tamanho da imagem. Com esse estándar, eu posso calcular qual é o tamanho adequado da imagem em função das distâncias de visualização, quão cerca deve estar o espectador mais cercano, quão lejos o espectador mais alejado, e qual tamanho de conteúdo mínimo que devo ter em função da experiência que eu busco entregar. Estándar de práticas recomendadas de segurança em redes AV, estándares de iluminação de videoconferência, de construção de racks para sistemas audiovisuais, de automação unificada de edifícios, de desenho de racks para sistemas audiovisuais, esse é hermano del outro estándar de construção de racks, e, por fim, balanço espectral do sistema de sonido. Então, este e o primeiro serão exatamente o tema de lo que vamos ver hoje, que são as normas Avixa para áudio. Muito bem. Então, em seu propósito de entregar ferramentas ao mercado, a Avixa, em 2006, começou o processo de escrever estándares, formou um comitê de expertos e especialistas no assunto, e desde então sigue escrevendo, reúne comitês de especialistas sobre diferentes temas e sigue escrevendo estándares que são publicados segundo os critérios do ANSI. Por isso que o estándar se chama ANSI Avixa. ANSI é a associação ou o Instituto Norte-Americano de Estándares. Então, esses estándares têm um peso da indústria, não é simplesmente algo individual ou particular, mas são estándares que são parte do corpo de estándares publicados por el ANSI. E este estándar que se publicou em 2022 é o estándar de medição e classificação de equilíbrio espectral em sistemas de sonido. Vamos ver a que se refere esse estándar, qual é o propósito e alcance, alguns conceitos clave, como se mide, como se reporta os dados obtenidos desse estándar. Ok? A ideia desse estándar é evaluar a resposta de frequência em áreas de audição. Ou seja, nesta sala aqui, aplicaríamos esse estándar fazendo uma medição na área de assistência e teríamos um reporte de como se distribuem as frequências
en el espectro de frecuencias, en el espectro sonoro, dentro desse espaço. Tá? O propósito é definir parâmetros para essa medição e também oferecer métodos para classificar o desempenho, o rendimento do sistema de sonido, para que assim podamos ter ou entregar uma qualidade de áudio consistente. Esse sistema serve tanto para apoiar o desenho de um sistema, quanto depois que esteja instalado e operando para verificar ou evaluar. É um estándar que se aplica no sistema de reforço de sonido, sistema de exatamente como temos aqui, o sistema de reprodução e apresentações audiovisuais, e em lugares como salas de conferência, teatros, casas de culto, etc. É importante saber também que esse sistema não se aplica a determinadas situações, como, por exemplo, sistema de reprodução de cine. Para isso, existe uma outra organização, que é o SIMPTE, a Sociedade de Engenheiros de Películas e Televisão, e eles têm seus estándares para esses espaços específicos do cine. Tampouco para efeitos teatrais, há uma outra associação, a CIDE, que maneja isso, e sistema de arquitetura eletrônica. Então, é muito importante saber que o estándar não é de uma aplicação general, sino que desses casos específicos que mencionamos aqui. Mientras vou falando, por favor, se alguém tem alguma pergunta, levanta a mão, me interrompa, vamos fazer isso tranquilo, relajado, não há problemas. Melhor do que deixar a pergunta ao final e aí já hasta nos olvidamos. Muito bem, vamos começar então a ver o que diz o estándar. Vamos ver alguns conceitos clave. Equilíbrio espectral é termo que significa a uniformidade da resposta em frequência em ancho de banda definido. Ou seja, vamos definir de tantos hertz a tantos hertz e vamos medir dentro deste rango. Sonido direto e reflexões tempranas são os sonidos que chegam a los ouvidos de los oyentes dentro do espaço de tempo de 50 milissegundos. Então, esses são os sonidos diretos e em seguida, as reflexões tempranas. Sonidos que vão passados desse tempo, aí já têm outra classificação e não vamos considerar estes sonidos. Função de transferência é um nome aí muito científico para algo muito sencillo, comparar o que sai com o que entra. Tá? E a área de audição, obviamente, é o espaço destinado à cobertura de áudio. Muito bem. Quais são os propósitos dos sistemas de sonido? Os propósitos que consideramos nesse estándar são os sistemas de chamadas, ou em inglês se diz paging. Não? Alô, atenção, senhores passageiros, seu voo está retrasado 5 horas, terão que quedar-se dormidos aí no aeroporto. Ou seja, é esse tipo de comunicação que as pessoas têm que saber que está passando, sim ou sim. Então, esses sistemas são considerados especificamente para mensagens de voz, em escolas, centros de transporte, etc. E mirem que aí já há um rango de frequência considerado de 250 a 4 kHz. Ou seja, em foco se preocupa com as frequências importantes da voz humana. Outro tipo de sistema que consideramos no estándar são os sistemas de ancho de banda limitado, de 100 Hz a 10 kHz. Então, esses são principalmente também para a reprodução del habla, normalmente em salões, em lugares de conferência e etc. Necessitam reproduzir adequadamente a palavra, el habla. Não? Então, se estabelece o limite inferior aí, basado em la voz humana masculina grave, as frequências fundamentais. Também se considera para sistemas de ancho de banda limitado o que chamamos de música de fundo, tá? Porque tem aí um conteúdo mais ou menos similar. E temos os sistemas de ancho de banda completo. Aí vamos de 40 Hz a 12.500, especificamente para música, não? Música de banda completa, necessita reproduzir as frequências fundamentais do instrumento, como os bajos, o piano, por exemplo, e também as frequências mais agudas, até os harmônicos de terceira ordem, de instrumentos como piano, flauta, os platilhos, etc. Para fines práticos, esse estándar exclui a evaluação de frequências mais altas que os 12.500, porque
é muito complexo medir essas altas frequências, garantizar a repetibilidade da medição. Então, para garantizar mais consistência nos resultados, se limita a 12.500 Hz. Muito bem, então, esses são os três tipos de sistemas que vamos classificar. A primeira coisa, necessitamos saber o que queremos medir, que vamos medir, a que se destina o sistema. Uma vez que hicimos a medição, vamos descobrir qual é o rendimento. Então, aqui temos várias categorias chamadas de SB, A, B, C, D e F. Então, a categoria A é uma categoria que brinda excelente uniformidade. Se hicimos a medição e classificamos o sistema como SBA, é porque temos aí uma tolerância muito estricta e excelente uniformidade em la distribuição de frequências. Se a distribuição é boa, há pequenas variações SBB. Se há algumas variações que são notáveis, mas são aceitáveis para muitos usos, SBC. E a SBD, há variações significativas. Pode requerir que o oyente se desplace, se mova de um lado a outro para um lugar onde tem uma distribuição de frequência melhor. Mas se falha, aí SBF. Então, é um sistema de baixa qualidade. Muito bem. Então, vimos as categorias de rendimento e vimos também os propósitos do sistema. Agora vamos ver como se mide um espaço para entregar ou obter os resultados que prescreve a norma. Primeiro, necessitamos identificar áreas de audição e propósito do sistema. Então, tomemos como exemplo este salão aqui. Temos claramente 3 áreas de audição. Não vamos considerar, por exemplo, estas silhas que estão ali por comodidade, etc., mas não vamos considerar porque se vê muito claro que a área de interesse central seriam essas três regiões aqui da sala. Qual é o propósito do sistema? Aqui estaríamos com, provavelmente, a segunda categoria, que é o ancho de banda limitado, porque nós estamos reproduzindo música e é simplesmente voz humana. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, tomar equipos calibrados, ou seja, não é tomar qualquer micrófono e executar a medição. Necessito ter micrófonos calibrados, ou chamados de classe 1, que são micrófonos que vêm de fábrica com um reporte, com uma calibração, que se garantiza que, este micrófono escuta da maneira mais plana possível. Em seguida, vamos injetar señales de prova eletronicamente. Ou seja, não é tomar um outro micrófono e olá, 1, 2, 3 e falar e ver o que passa. Não. A señal tem que ingressar em uma consola, em uma matriz eletronicamente. Uma vez que injetamos a señal, vamos medir funções de transferência. Ou seja, vamos comparar a señal que está ingressando com a señal que estamos reproduzindo. E essas medições las hacemos em ubicações específicas do espaço. Hecho esto, podemos sair, ir à oficina com os dados, porque aí vamos fazer trabalho de laboratório. Vamos processar dados e classificar rendimento. Então, vamos tomar todas as medições que hicimos, vamos fazer uma série de processamentos com software e vamos classificar, vamos descobrir como funciona este espaço. Tá? Para isso, é importante alguns requisitos prévios para fazer essa medição. Primeiro, o sistema deve estar em estado operativo esperado. O que significa isso? O sistema deve estar ajustado da maneira tradicional, convencional, que se vai utilizar. E não é com um ajuste específico para uma medição. Ou seja, tomamos o sistema, hicimos as provas, lo ajustamos para uma utilização normal. Em segundo lugar, o lugar deve estar em configuração típica, ou seja, não me sirve medir nesse espaço se não tenho as silhas, porque isso é parte da configuração e sabemos que, obviamente, isso vai afetar a acústica, vai afetar o resultado. Então, o sistema deve estar com a configuração típica. O señal é eletrônico, as ferramentas calibradas se requerem,
E importante que a señal acústica, ou seja, o resultado da señal que estamos injectando, esteja 15 dB por encima do nível de ruído ambiental. Ou seja, vamos tomar um medidor de dB, SPL, vamos medir em diferentes pontos qual é o ruído. Esta sala tem muito pouco ruído, afortunadamente. Às vezes tem demasiado porque escapa das salas adjacentes, mas podemos ver que tem baixo nível. Aqui, por lo menos onde estou, não escuto aire acondicionado ou ventiladores, nem nada. Então, garantizamos que, ok, tenho 38 dB, 40 deveria ser mais ou menos isso aqui. Vamos injetar uma señal e medir com por lo menos 55 dB. Obviamente que vamos estar por encima disto, e neste caso, pero pode ser que estamos em algum lugar que tenha, não sei, 50, 55 dB de ruído, e aí necessitamos de 15 dB por encima. Muito bem, garantizados esses requisitos, o próximo passo é saber onde medir. Então, há diferentes tipos de configurações. Por exemplo, em sistemas distribuídos, ou sistemas onde os parlantes estão no techo, vamos medir diretamente, vamos fazer por lo menos 3 ou 4 pontos de medição. Ok? Primeiro, diretamente no eje do altavoz. Então, supongamos que se essas lâmpadas que estão aqui foram parlantes, uma medição seria exatamente no eje de um dos parlantes. O segundo ponto seria em um ponto equidistante entre dois parlantes. Então, entre este e este aqui, eu tomaria uma medição aqui. Tá? O terceiro seria em área de maior solapamento entre 3 ou mais altavozes. Então, vou considerar 1, 2, 3 e tomaria uma medição aqui, por exemplo. E, por fim, na esquina ou no borde da área de audição mais alejado. Então, eu vejo qual é a área de cobertura e, no lugar mais alejado de um parlante, eu hago uma medição. Pero nem sempre temos os parlantes. Detalhe, les vamos enviar esta apresentação por PDF. Ao final, há um código QR que vocês enviam seus dados e aí les enviamos isso. Pero nem sempre os parlantes estão distribuídos assim, tão bonitos. Não pode haver casos onde, por alguma razão, por um tema de uma boca de ar condicionado ou algo, algum parlante está fora da simetria. Então, agregamos 2 pontos mais, que seria uma zona de superposição onde está um parlante desplazado contra um de ubicação consistente. Aí vemos o ponto 5, não? Porque o parlante que está à direita está fora do lineamento. E também a posição de 3 ou mais, de maior solapamento de 3 ou mais altavozes que resulta desse desplazamento. Então, aí seria o ponto 6. Tá? Bueno, esses são os critérios que se aplicam quando temos sistemas distribuídos. Dependendo, nem sempre os sistemas estão em um solo teto, os tetos não são paralelos. Vemos aí, por exemplo, aqui à esquerda temos um piso inclinado, não? E temos ali as 3 linhas de parlantes. Ou, em outro caso, temos um piso plano, pero os parlantes estão em diferentes níveis no teto. Então, necessitamos medir, fazer medições únicas para cada zona. E também medir a superposição entre elas. Tá? Então, vocês veem que há um montão de configurações possíveis. Há que elegir sempre o que pueda oferecer o máximo de resultados. Pero nem sempre temos sistemas distribuídos. Pode ser que tenhamos exatamente como aqui um sistema frontal. Chamamos de sistema de fonte pontual ou de linha de arreglo lineal. Então, vamos tomar uma quadrícula radial, vamos aí traçar várias linhas a partir do ponto central. Então, neste caso, é como se chegáramos aqui ao centro e vamos traçar linhas em ângulo
a partir deste ponto central. Essas linhas devem estar aí com incrementos de 20 grados. Então, se estamos aqui a 0 grados, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, hasta 180. E em la vertical, com incrementos de 5%. É como vemos aqui. Neste caso, temos o sistema de ponto central, onde os parlantes estão mais arriba. Então, vamos tomar várias linhas com incrementos de 5%. Aqui outro exemplo. Onde se foi? Aqui vemos uma aplicação em um lugar hasta parecido com este, não? Temos aí os diferentes pontos de medição, as linhas de 20 graus e o sistema frontal. Tá? Muito bem, uma vez que definimos os pontos de medição, que hacemos? Empezamos a medição. Então, vamos preparar dibujos, porque isso tem que constar do reporte. Vamos preparar dibujos que incluem a ubicação de cada parlante, a distribuição de área de audição, marcando, informando incluso a altura do plano, e vamos também tomar nota ou registrar informações sobre a medição, que tipo de sistema estamos medindo, quais são as señales que utilizamos, quais são os instrumentos que utilizamos. Em seguida, vamos determinar o ruído ambiente e vamos preparar a medição. Preparar o generador, señal de teste, etc. Aí, se há cambios no sistema, se por alguma razão, supongamos que o sistema estava ajustado com um nível de ganância e por o tema do ruído ambiente eu necessito de 3 dB mais. E não é o normal de utilização normal, mas na medição necessito. Então, vou tomar nota de que houve que aumentar 3 dB no canal de salida. Registrar cambios em ajustes do sistema. E aí, hacemos a medição. Medimos a função de transferência em cada um dos lugares. Ou seja, vamos utilizar um software que registra entrada e salida, e hacemos a medição ali. Repetimos esses passos quantas vezes necessário. Não? Vimos que, por lo menos, serão 4 medições em um sistema sencillo distribuído. Hasta, não sei, poderia ser 50 pontos, se temos um sistema mais complexo, pontual e etc. E, por fim, uma vez que hicimos a medição, vamos restabelecer qualquer parâmetro que seja modificado. Então, tomamos os 3 dB que havíamos cambiado e regressamos a 0 dB. Deixamos o sistema como estava originalmente. Próximo passo é o processamento de dados. Então, aqui é quando salimos do lugar, nós vamos à oficina e vamos processar os dados. O que vamos fazer é aplicar o que chamamos ventana de resposta ao impulso. Ou seja, é um limite de tempo, vamos recortar da medição. Ali em rojo se vê todas as respostas ao largo do tempo, pero nos interessam simplesmente os primeiros 50 milissegundos. Vamos ajustar os níveis e vamos depois fazer cálculos de desviação estándar e resposta promédio de potência. A norma explica as fórmulas e como fazer esses cálculos. Não? Depois, suavizar resultados, ou seja, vamos considerar dentro de octavas as bandas de frequência e normalizamos ao nível promédio da banda média. Aqui tenho 2 pantallazos reais que se tomaram de uma medição. Então, aqui uma resposta de frequência ali com a aplicação da ventana. Isso tudo é muito sencillo. Hoje temos softwares, incluso gratuitos. Aqui creio que estavam utilizando o REW, que é o que eu uso em minha casa, em meu home studio, e muita gente lo usa também, que é muito fácil de operar. Tá? Muito bem, uma vez que hice todo este processo, tenho alguns números, e vou aplicar esses números nesta gráfica aqui, e vou lançar por frequências qual é a magnitude que eu obtuvo com as medições. Tá? E estas linhas de color representam os rangos de classificação.
Ou seja, se mis pontos estão dentro das linhas azules, eu tenho uma classificação SBA. Tá? Então, ali SBA. Se por casualidade tenho alguns pontos que excedem os limites da linha azul e chegam hasta a linha naranja, isto significa SBB. Em seguida, verde, SBC e em rojo, SBD. Tá? Então, simplesmente vamos ter um montão de pontos aí que nos vão dar a classificação. Chegando a esse ponto, temos a realidade sobre o espaço que estamos medindo. Sabemos como se distribuem as frequências nesse espaço. O próximo passo será simplesmente fazer um reporte, onde vamos aí listar as informações. Este reporte tem as bandas de frequência, ali com o ruído ambiente que se mediu em cada banda, o nível de sinal de teste e outras informações que vamos, por exemplo, lançar sobre os sistemas e mais arriba sobre todos os parâmetros da medição. É importante generar um gráfico de desviação estándar de cada canal, agregar planos de dibujos de elevação que mostrem as ubicações de medição. Ou seja, não se entrega ao cliente simplesmente um reporte numérico ou uma gráfica. É um conjunto de documentos que permite analisar e ver que, ok, estes dados lo obtuvimos aqui, nesses lugares, medindo assim, com esses instrumentos, com essa posição. Então, vai um paquete de documentos aí, como o reporte. E as classificações que temos o SBA é a experiência uniforme. Isso é ideal para áudio crítico. Então, se estamos medindo na sala de concierto, esperamos que a classificação de balança espectral seja a SBA. Por outro lado, a SBB, diferenças menores, adequada para a maioria dos lugares. Então, aqui, neste lugar, por exemplo, neste salão, se encontramos uma SBB, estaria super bem, uma experiência adequada para este lugar. Pode ser que os oyentes percebam alguma diferença no balanço se movem no espaço, pero a maioria dos oyentes no área vai ter experiências similares, com pequenas diferenças tonais, de tonalidade. A SBC já temos diferenças notáveis. Então, isso é aceitável para áudios secundários, onde o áudio não é a função mais importante do lugar, uma música de fundo ou algo assim. A SBD, variações significativas são desafiantes para os oyentes, terão que fazer um pouco de esforço para escutar o conteúdo, quizás terão que mover-se a outros lugares. E se está em SBF, não se recomenda. Se SBF é um desastre, não serve para nada, porque a experiência vai ser muito despareja. Tá? Então, este é o processo de aplicação da norma de uniformidade de áudio. Essa norma serve para verificar o rendimento de sonidos existentes. Então, se tivéssemos tempo, la poderíamos aplicar aqui e evaluar exatamente como está esse sistema aqui. Pero também ajuda a estabelecer critérios de desenho para sistemas novos. Então, quando eu estou desenhando um sistema de sonido, um sistema de áudio, eu posso especificar, esse sistema deverá lograr a classificação SBB para da norma de uniformidade de balança espectral, porque isso estará adequado à finalidade do lugar que estamos aí desenhando. Aplicando a norma, garantizamos qualidade de áudio consistente em diversos lugares. Então, supongamos que nesse centro de convenções que temos vários salões, se hacemos as medições, podemos garantizar que a qualidade de áudio estará adequada em todos os salões. Não tem um salão que é melhor ou pior que o outro, porque todos têm uma boa distribuição de frequências. E essa norma também se alinha com outras normas da AVIX, como, por exemplo, a norma de uniformidade de cobertura de áudio, que vamos falar em seguida. É muito importante ter claro que a norma não cobre a uniformidade espacial ou inteligibilidade. Para medição de inteligibilidade do habla, há outros critérios, não são as normas de AVIX, aí se podem adotar
outras normas que são específicas para a medição da inteligibilidade. E tampouco a distribuição de pressão de sonido, porque é tema da norma de ACU, que é Audio Coverage Uniformity, a uniformidade de cobertura de áudio. Essa norma não cubre se há ajustes durante a operação do sistema. Ou seja, estou fazendo a medição e o operador, não sei por quê, pensou, quizás melhor subir aqui, baixar ali, deixa-me equalizar isso aqui. E já perdimos toda a medição. O sistema não se pode tocar durante o processo de medição. Isso é um tanto óbvio, não é verdade? Essa norma não cubre ou não brinda recomendações específicas de equipo. Para esta norma, para medir, tem que usar um micrófono do fabricante A, um parlante do fabricante B e um processador do fabricante C. Não, a norma não considera nenhum desses parâmetros. Que se desenhe o sistema, que se instale como a cada um lhe dá a gana, pero ao final podemos evaluar. É incluso uma excelente maneira de comparar diferentes sistemas e diferentes soluções. E ela se enfoca no equilíbrio espectral, ou seja, esta norma é exclusivamente para saber as frequências se escutam todas igualmente, não se enfoca no rendimento total, no desempenho final total do sistema. Tá? Pode ser que um sistema que tenha muito bom balanço espectral tenha outros problemas que fazem com que seja um sistema que não funcione contento. Tá? Se aplicamos a norma, temos aí vários benefícios. Seguramente que vamos melhorar a experiência do ouvinte, porque há qualidade de áudio consistente em todos os lugares. Essas métricas são objetivas, ou seja, não estamos mais no processo de fazer assim, aí se escuta bem, está bem, te parece bem? Não, é algo objetivo, feito de maneira científica, caso que de laboratório. Tá? E esta norma melhora o desenho e verificação do sistema. Então, conclusões, a norma VIXA de uniformidade de balanço espectral estandariza a medição desse equilíbrio espectral, se aplica a diversos sistemas em rangos específicos, classificando esses sistemas de rendimento SBA a SBF, requer uso de ferramentas calibradas, que as ubicações sejam definidas e com informes detalhados. E, muito importante, a norma não é lei. As normas não são obrigatórias. As normas são de acceptação voluntária, ou seja, uno elige utilizar, aplicar uma norma ou não. O benefício de aplicar a norma é que isso garantiza mais credibilidade. Tá? E na norma mesmo, na última página, temos um diagrama de fluxo detalhado. Não se preocupe em ler todo isso, mas todo isso que expliquei aqui em passos está detalhado neste diagrama de fluxo. Então, isso ajuda a los operadores, os técnicos que estão aplicando, os engenheiros que estão aplicando a norma, a fazer todos os passos adequadamente. Aí se explica qual capítulo, qual párrafo da norma está detalhado aí. Muito bem, isto foi a norma de uniformidade de cobertura de áudio. Antes de avançar, necessito um pouco de água e necessito de um pouco de perguntas. Então, querem perguntar algo, comentar algo? Ok, muito bem. Estão um pouco tímidos, vamos ver como resulta ao final, mas tudo bem. Vamos agora falar da primeira norma que publicamos na VIX. Essa norma se publicou em 2009 e, por força do sistema ANSI, dos critérios ANSI de escritura de normas, as normas necessitam de revisão a cada 5 anos. Ou seja, uma norma não é eterna, jamais. Uma norma com 5 anos necessita ser evaluada e se definem uma de 3 coisas. A norma sigue como está, porque sigue relevante, está bem, não cambiou nada na indústria, no processo. Ou pode ser que a norma se retire, não tem sentido. Então, seguro que uma norma para ajuste de projetores de 3 tubos CRT não tem nenhum sentido mais hoje, porque não se usam esses projetores, mas estão todos em museu,
como pieza de exhibición, no operando. Entonces no tiene sentido tener una norma así. O se revisa a norma, se actualiza, se descubre que é necessário para um processo mais detalhado de medição, avaliação, etc. E isso foi exatamente o que passou com a norma ACU, Audio Coverage Uniformity, medição e classificação de uniformidade e cobertura de áudio em áreas de audição. Essa norma foi revisada e se publicou depois, em 2022, a versão revisada. Aqui temos os mesmos planos, a mesma distribuição do que vamos falar. Essa norma se revisou em 2017, depois em 2022, e está enfocada na uniformidade de cobertura de energia. Queremos saber se a energia que chega aos ouvintes chega de maneira uniforme em cada lugar de audição. Igualmente é voluntária, pero recomendada. Então, a norma vai definir alguns parâmetros para caracterizar a cobertura de um sistema de sonido, quais são os procedimentos para medir, busca lograr níveis de pressão consistente. Usamos no desenho e na verificação, igual que a norma anterior. Esta parte da apresentação, agora, la passo um pouco mais rápida, porque há muita coisa que é exatamente o mesmo que já vimos. Tá? A norma se aplica ao sistema de reforço de sonido, sistema de reprodução e apresentação, lugares como conferências, teatros, casas de culto, exclui sistemas de cine, efeitos teatrais e exclui sistema de enmascaramento de sonido e privacidade de voz. Tá? Isso era algo que não estava mencionado, tampouco se aplicava a norma de balança espectral, mas essa deixa claro que no sistema de enmascaramento de sonido ou privacidade, que são esses sistemas que injectam ruído em um lugar para que as pessoas que estão baixo este ruído não entendam as coisas que estão passando ao redor e podem concentrar em seu negócio. São sistemas muito especializados. Conceptos clave: uniformidade de cobertura de áudio é a uniformidade de energia de chegada temprana, é o que falamos do sonido direto e as reflexões tempranas, o que chega dentro de 50 milissegundos. E aí está o conceito, energia de chegada temprana. Plano de audição é a altura promédio da oreja de los oyentes em área de escuta. Então, nessa norma, vamos fazer uma medição e estamos preocupados com o nível de los oídos, ou seja, há um plano de audição aqui, que é mais ou menos 1,20 m desde o piso. Então, as medições têm que ser tomadas aí neste plano de audição. E a área de audição é o espaço contínuo que vai ser coberto por um sistema de sonido. Se aplica a los mesmos tipos de sistemas de chamadas com ancho de banda muito reduzido, ancho de banda limitado. Mirem que as frequências são um pouco distintas das frequências anteriores. Tá? O ancho de banda limitado de 70 a 11.2 kHz e completo sube hasta los 17.7. Ok, como medimos? Primeiro, isso muito parecido com a norma anterior, vamos identificar que tipo de sistema queremos, qual é a área de audição, vamos usar equipos calibrados, injetar sinais eletrônicos, medir o que entra e o que sai, processar os dados e classificar o rendimento. Então, exatamente o mesmo processo da norma anterior. É importante que o sistema esteja funcionando de maneira convencional, o lugar esteja com configuração típica, sinal eletrônico e ferramentas calibradas, e também ruído 15 dB, ou sinal de medição 15 dB por cima do ruído para cada octava. Tá? Os lugares de medição são exatamente os mesmos que vimos, os pontos equidistantes, ou seja, o mínimo de medição seriam 4 pontos, não? E podemos ter pontos adicionais aí em função de superposições ou de desplazamento de algum parlante. Também, se temos sistemas em techos não paralelos ou sistemas de fonte pontual, aí temos exatamente. Então, é o mesmo processo. A verdade é que podemos preparar as duas medições para o mesmo dia, por exemplo, preparar os mesmos diagramas
porque será igual. Vamos preparar dibujos, registrar informações, determinar ruído ambiente, preparar a medição, exatamente os passos que vimos antes. Vamos registrar cambios, se há. Vamos medir função de transferência, repetir os passos e restabelecer. Terminada a medição. Exatamente como vimos antes. Aí tomamos os dados, vamos à oficina e vamos processar os dados. Vamos aplicar uma ventana de 50 milissegundos, vamos calcular os valores de medição de banda ancha, determinar o que se chama envolvente de cobertura para cada canal. Ou seja, é uma linha que vamos traçar que diz quantos dB de pressão há, de dBSPL, de pressão sonora, há em cada frequência que se mediu e naquele ponto de medição. E vamos classificar 0 a 3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12 ou mais que 12. Tá? Então, esse é o objetivo dessa norma, é encontrar como esta sala funciona dentro de, em qual dessas 5 categorias aí estaria qualificada. A classificação 0 a 3 é uma variação excelente, uma variação mínima. O sonido é muito uniforme, a percepção é constante. De hecho, 3 dB em pressão sonora é o mínimo de variação de câmbio que percebimos. Mentira, em laboratório podemos perceber 1 dB de variação. Então, se sube 1 dB na consola, passou algo. Pero não é, em condições normais, é quase imperceptível. Eu necessitaria de subir 3 dB, de aumentar 3 dB para, passou algo e subiu. Então, por isso que é a classificação mais alta. Não? De 3 a 6, as diferenças podem ser perceptíveis ao mover-se, ou seja, se um de vocês se move a esta esquina ou para lá, pode perceber que no aqui suena mais forte, ali suena mais débil. Algumas áreas podem ter mais ruídos, mas a experiência é maiormente uniforme. Na classificação 6-9, há variações claras. Uno caminha e percebe que o sonido está forte, está débil. É mais difícil de equilibrar os níveis. Pode ser que as pessoas salgam queixando-se que não escutei nada, estava muito débil, não, estava muito forte. Tá? 9 a 12, diferenças significativas. Pode ser que as pessoas busquem um lugar onde se escute melhor. E, mais que 12, a cobertura é extremadamente desigual. Há áreas com sonidos fortes, outras sem cobertura, muito insatisfatório. Tá? Então, fazendo todo o processo de medição, vamos descobrir em qual dessas categorias está classificada o espaço, a experiência. Terminado de fazer todos esses cálculos, vamos escrever o reporte de medição da norma. Então, igual que anteriormente, fazemos uma tabla com detalhes de medição do sistema, tipo de señal, tipo de equipo, etc. Vamos agregar diagramas ou planos de ubicação de medição. Então, aqueles diagramas que vimos anteriormente estarão incorporados no processo. Vamos anotar os dados de pressão sonora. Então, aqui temos, nesta tabla de cá, os ruídos, e ali temos os dados de pressão sonora para cada ponto de medição. E, o que passou? Tá. E aí, então, vamos também dizer qual é a classificação de uniformidade. Ali está, envelope. Então, onde está 3, 6, 9, 12, mais que 12, ali vamos circular marcando qual foi o resultado, qual foi a classificação da sala. Aplicamos essa norma, então, para verificar rendimento de sonidos e sistemas existentes. Então, poderíamos aplicar aqui e descobrir exatamente como está a distribuição de pressão na sala. Sirve também para estabelecer critérios de desenho. Então, se estou desenhando uma sala e vou dizer, não, essa sala tem que ser qualificada na classificação 3.6. Então, 3.6 estaria adequado ao propósito. Assegura uma experiência de áudio uniforme e se alinha com outras normas. Muito importante que a norma não mide nem classifica o balanço espectral. Então, há uma norma para frequência, há uma norma, essa norma para pressão sonora, uniformidade de cobertura.
Essa norma não considera ou não prescribe coisas como, por exemplo, nível máximo de pressão sonora, ou seja, qual é o máximo de dBSPL que posso pôr nesta sala. A norma não habla de isto. Também, outro ponto, a ganância antes de feedback, ou seja, quanto posso pôr de ganância, quantos dBSPL posso ter antes que empiece a oscilar o sistema, com ter a retroalimentação. Les comento que está em desenvolvimento uma norma que se chama rango dinâmico em áreas de audição. Então, será uma terceira norma complementar a essas duas, que prescribirá exatamente quais devem ser os níveis, qual deve ser o rango de pressão em los lugares. Que mais? Bueno, cumprir com essa norma brinda uma experiência de audição melhorada para todos os ouvintes. Com isto, garantizamos qualidade de áudio consistente. A norma oferece métricas objetivas para comparar e evaluar o sistema de sonido e também melhora desenho e verificação do sistema. Aqui temos algumas recomendações em relação às classificações. Se o áudio é crítico para a experiência, por exemplo, concertos, conferências, aulas, casas de culto, a classificação ideal seriam os 3 dB. A 6 dB estaria bueno, a 9 adequada. Tá? Já em ginásios, estádios, sistemas de chamada, 6 dB como excelente, 9 como buena e adequada 12. Não? Quando o áudio é parte de outros fatores no espaço, por exemplo, música ambiental, experiências ambientais, etc., aí as classificações podem ser 9, 12 ou mais que 12. E é um áudio que necessita compartilhar-se, pero com baixa prioridade. Sistema de paging, sistema de lugares de trânsito, etc. 12 dB ou mais que 12 estaria aceitável. Tá? Então, se estamos desenhando algum tipo de sistemas desses, para algum desse tipo de aplicações, aí já sabemos qual vai ser o parâmetro de medição que vamos informar para que se pueda depois, quando hacemos a verificação, garantizar que obtuvimos o resultado. Muito bem, como conclusões, esta norma oferece uma forma objetiva de medir a cobertura, a uniformidade da cobertura, é vital para a consistência de sonido em espaços públicos, classifica sistemas segundo sua uniformidade e facilita tomar decisões em desenho e verificação. Igualmente, a norma não é lei, é voluntária, pero se recomenda. Então, o que nós em Avixa, em nossos cursos de desenho de sistemas audiovisuais, sempre marcamos muito forte isto. As normas são ferramentas que ajudam tremendamente o processo de desenho, porque uno não tem que sacar aí números del aire, de la nube, não? Tem números práticos, oficiais, que estão nas normas, que ajudam a saber hasta onde queremos chegar. Igualmente, também temos um diagrama de fluxo que ajuda ou que dá a sequência de todos os passos. Tá? Então, muito rapidamente, isso não pretende, não temos a intenção de ser um curso sobre as normas, mas, de maneira rápida, está aí um repasso sobre como se aplicam, para que servem, e deixo a recomendação, se vocês manejam áudio e desenham sistemas ou evaluam sistemas, se são usuários finais. É muito comum usuários finais, muitas vezes, contratarem a um consultor para que aplique as normas e haga a verificação de los sistemas. Com este QR Code, vocês nos passam seus dados e les vamos enviar as duas normas, em PDF e esta apresentação. Tá? Como les comentei, as normas têm custo para não miembros, pero especialmente para vocês que estão assistindo, les vamos regalar as normas. Tá? E les deixamos aí a invitação para que considerem tomar a membresia de Avixa e desenvolver suas carreiras, aprender mais sobre o áudio e vídeo profissional. Bueno, se queda aí outra vez o recordatório da Feira de México, em 22 e 24 de outubro. E muitas graças. Se há perguntas, por favor, estou aqui. Graças. Se não há pergunta, sim, por favor, uma perguntita. Aí o microfone, aí vem.
Ya me iba deprimido que no había preguntas, pero Gracias, Nelson. por favor. Consulta, en sistema así que uno tiene fuentes como dispersadas en el espacio, ¿se toma como un punto promedio desde donde tirar los rayos? Exacto. Es un punto promedio, porque la idea es de que, por ejemplo, en estas líneas que vimos, chega o resultado de todo, não é verdade? Seguramente que alguém que esteja aquele lado vai chegar mais de aquele parlante, pero algo desse também vai chegar. Então, é simplesmente tomar o ponto promédio aqui e fazer a distribuição. Análogo a lo que uno hace con la fuente del techo, digamos, Sí. que toman como un promedio ahí en la diagonal, una cosa así. Exacto, exacto. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Otra? No recuerdo. Ok, muchas gracias y nos vemos por ahí.